Que atuação histórica do Vasco no Morumbi. Aliás, bis no Morumbi, porque o Vasco já havia feito uma grande atuação contra o São Paulo, vencido por 3-1 e agora aplica um 6-0 no Santos, histórico. Desde 2001 que o Vasco não conseguia uma vitória tão grande no Campeonato Brasileiro, desde aquele 7-1 no São Paulo, só que não no Morumbi, lá em São Januário, com show de Romário, Euler e companhia. Dessa vez fora de casa, no 11 contra 11, em 2001, Ceni foi expulso. Dessa vez no 11 contra 11, o Vasco consegue aplicar uma goleada quase toda construída no segundo tempo. O Vasco fez 1-0 na primeira etapa, no segundo tempo o Santos voltou pressionando, mas o Vasco conseguiu deslanchar a partir do segundo gol, marcado pelo David, numa construção muito com a cara do Diniz. Aliás, os gols do Vasco, maior mérito do Vasco, além do placar, foi a forma como construiu. De pé em pé, o Nuno Moreira participando de praticamente todos os gols, Coutinho na sua melhor versão, melhor jogo do Coutinho desde que retornou ao Vasco, muita troca de posicionamento entre David, Nuno, Ryan, sem o Verratti como referência, ora era o Nuno por dentro, ora era o David, ora era o Ryan, e muitas vezes eram todos eles. O primeiro gol do Vasco, inclusive, mostra isso, um cruzamento vindo da direita com o Nuno, saindo da referência, vindo para a direita, David, Ryan, Coutinho, todo mundo centralizado e também o Piton, numa jogada que inicia com o PH também centralizado. Os laterais do Vasco fundamentais nessa construção de jogo, abrindo muito pelo lado e botando muitos jogadores no setor central, que foi onde o Vasco conseguiu construir para finalizar bem as suas jogadas. Coutinho pisando na área, Tietê pisando na área, o Vasco com um volume de jogo, dando aquele peso de área que a gente chama muito grande. O lado esquerdo mais técnico, com Nuno, Piton e Coutinho, conseguindo envolver o time do Santos e tirando da pressão muitas vezes para usar a velocidade de PH e Ryan pelo lado direito. Funcionou. A ideia do Diniz sempre foi essa. Muitos jogadores no setor conseguem envolver, tira da pressão, pega o jogador com liberdade e define com velocidade. O Vasco tinha tido dificuldade nos últimos jogos para isso. Apesar do volume ofensivo, era um volume muito direcionado em cruzamentos para o Verratti. Sem o Verratti, o Vasco conseguiu essa mobilização para trazer jogadores, muitos jogadores para dentro da área e finalizar a jogada não numa jogada aérea, mas muitas vezes por baixo, ou com triangulações com infiltração, como foram os gols do Tietê e do Coutinho, por exemplo. Então é um Vasco que conseguiu envolver o time do Santos e construiu uma goleada histórica no segundo tempo. O Santos se perdeu completamente depois do segundo gol, não viu mais bola. Histórico. A questão é, e agora? Verratti titular? Verratti reserva? Fato é que o Vasco ganha opção. E isso o Diniz precisava nesse elenco limitado do Vasco.